Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de perguntar para você, você é acessível? Hoje está na moda, né? Praia acessível, livro acessível, banheiro acessível. Mas estamos vivendo momentos em que poucos são acessíveis. Poucos ouvem ou dão importância ao que o outro pensa. E muita gente não quer mais ouvir conselho, né? E tem uma frase que diz assim: quem não ouve conselho, ouve coitado. E a palavra de Deus nos ensina a importância de ouvir conselho. Lá em Provérbios tem vários versículos que falam que o sábio ouve o conselho, que na multidão de conselhos, né, tem assim, sucesso, né, é muito importante a segurança. Então, fala sobre a importância de nós ouvirmos conselhos. É lógico que nós temos que saber também discernir aqueles conselhos que realmente batem, né, com o referencial da palavra de Deus, que é o que nós queremos seguir. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 12, que conta a história de Roboão. Roboão era filho do rei Salomão. E Salomão morre. E Roboão vai para Siquém, no norte do país, porque os israelitas tinham se reunido ali para fazer dele um rei. Só que os israelitas, eles chegam para ele e falam assim: olha, nós estamos com um problema muito sério, nós estamos sendo massacrados por impostos altíssimos, né? Dá uma maneirada nisso, né? Diminui esse trabalho árduo, esse jugo pesado e nós vamos te servir. Roboão fala: olha, daqui 3 dias vocês voltem e eu vou falar para vocês o que eu resolvi. E o rei Roboão então vai e pergunta para as autoridades, para os líderes, né, que tinham trabalhado com o pai dele, e aqueles líderes aconselham a ele maneirar mesmo, cobrar menos impostos, ser mais maleável, ouvir o pedido do povo. Só que isso não agrada aos ouvidos do Roboão, e ele recusa. Ele rejeita esse conselho e vai perguntar para quem vai dar o conselho que interessa para ele, para os jovens que tinham sido criados com ele. E os jovens falam: não, assim, sabe, aperta mais a situação, pede mais impostos, né? E é isso que Roboão faz. Ele vai e fala: olha, se meu pai, ele foi duro, eu vou ser pior. Ele valoriza, então, uma opinião cheia de arrogância, sem se importar, né, com o direito dos pobres, né? Provérbios 29:7 fala que os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios não se importam com isso. E ele, então, ele ouve aquilo que lhe agrada, né, aos ouvidos, e o que acontece, esse uso de arrogância, de força contra o povo, faz com que o povo se rebele e ocorre então uma divisão do reino de Israel. Nós temos que 10 tribos, as tribos do norte, elas empossam o rei Jeroboão como rei, e a capital então é Samaria. E 2 tribos ficam com Roboão, que são as tribos do sul, cuja capital é Jerusalém. Então, por causa dessa arrogância, dessa ganância do rei Roboão, ele perde 10 tribos, há uma divisão do reino de Israel. Que coisa triste que acontece, né? Como nós precisamos cuidar. Ouvir, sim, bastante conselhos, bastante opiniões, sugestões, mas saber filtrá-las, né? À luz da palavra de Deus, à luz daquilo que Deus tem para nós, o propósito dele para nós. Reconhecer a necessidade do outro, reconhecer a limitação do outro, ser sensível, ter empatia com o outro. Como estamos precisando sermos acessíveis dessa forma, seja com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com as pessoas que nos circundam. Será que nós temos sido sensíveis aos nossos filhos? Será que os nossos filhos, eles podem chegar para nós e contar que foi mal numa prova, que está com problema, que está sofrendo bullying?
Ou será que nós vamos questionar, vamos estar tanto dura, né? Repreendendo, né? Como será que nós temos agido com relação aos nossos filhos? Também o nosso cônjuge. Será que ele pode chegar para nós e compartilhar, abrir o coração dos problemas que ele está encontrando às vezes no trabalho, com colegas? Será que nós temos sido acessíveis, né? Temos buscado ajudar. A gente aprende, né, que os bons líderes, né, a história nos mostra que são aqueles que sabem ouvir, sabem considerar conselhos, sugestões, ideias. E quando isso não acontece, pode ser a base de um desastre. Por exemplo, tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Um copiloto de uma companhia aérea, Melbourne McBroom, ele era muito na dele, ele era muito arrogante, e eles passam por um problema que está acontecendo, que o trem de aterrissagem está com problema, ele está com dificuldade para aterrissar, e ele então sobe demais, e os copilotos, eles veem que o tanque, né, o medidor de combustível indica que está com combustível baixo, quase a zero. Mas eles não têm condições de conversar com esse piloto, porque esse piloto não era acessível. E o avião acaba caindo por falta de combustível e 10 pessoas morrem. Esse exemplo tem sido usado nos cursos, né, que são dados nos treinamentos das companhias aéreas. A importância da pessoa ser acessível, ouvir ideias, ouvir conselhos, né? Sempre filtrando, lógico, mas deve ouvir sugestões, né? E eu acho bem interessante, eu fui chefe de departamento durante muitos anos, né, na Unesp, e tinha um colega que me chamou a atenção. Quando nós tínhamos reuniões, e às vezes tinha algum assunto polêmico, tinham várias ideias diferentes, e havia aquela confusão, um apresentando sua ideia, lutando por ela, o outro também, e aquela situação. Eu percebia que ele tinha uma tabelinha que ele punha os prós e os contras, né, com relação àquela decisão, e todo mundo ficava se desgastando, quando todos estavam já exaustos, cansados, né, e não tinha mais argumentos, já tinham colocado todos na mesa. Esse colega, ele pedia a palavra, e ele então falava os prós, ele falava os contras que ele tinha anotado, e daí ele chegava à conclusão, e o que ele falava fechava o assunto. Quando ele tomava a palavra, eu falava, acabou a confusão, nós vamos sair com um resultado agora. E era isso que ele fazia. E eu ficava observando e achava muito interessante como é importante a gente ouvir ideias, a gente realmente pensar nelas, refletir, considerar, respeitar a ideia de cada um. E isso é enriquecedor, né? Faz com que a gente tenha realmente saídas honrosas, decisões que são depois, venham mostrar que são decisões que foram bem feitas. Eu aprendo então com Roboão que eu preciso ouvir opiniões, saber escolher minhas opiniões, saber ter empatia com as necessidades do outro, ser acessível, né, às necessidades do outro também, a respeitar as limitações e também a ser generoso. Lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25, diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E essa generosidade, né, que faz com que a gente prospere, faz eu lembrar de uma história de uma irmã. Ela era missionária e ela foi num evento, num congresso, foi falar naquele evento,
E quando terminou aquele evento, ela tinha um dinheiro no bolso que daria para ela pagar a passagem de volta e mais pagamento de algumas dívidas, algumas coisas quando ela chegasse em casa. E ela estava indo no corredor e ela encontrou um jovem pastor. E Deus falou ao coração dela de uma forma muito clara: dá todo o teu dinheiro para esse rapaz. E ela falou: mas como? Eu vou ficar sem. Daí ela questionou, mas foi tão forte, tão claro, que ela pegou o dinheiro e falou: olha, eu estou sentindo no meu coração que eu devo dar isso para você. E deu. E é interessante porque esse rapaz chorou, falou: não, eu estava precisando desse dinheiro, muito obrigada, era exatamente o que eu precisava, tudo. Deus lhe tem em dobro. E foi embora, né? E ela ficou ali agora meditando: como é que eu vou fazer para voltar, né? E quando ela estava ali naquele corredor, ela ouviu chamar o nome dela. Minha irmã, é o seguinte, o rapaz chegou, um dos organizadores, nós fizemos o balancete e sobrou um dinheiro do evento, esse dinheiro nós repartimos com alguns preletores, e dentre eles a senhora, e deu um dinheiro para ela, no envelope. Quando ela abre, era exatamente o dobro que ela tinha dado para o jovem pastor. E ela, então, quando ela recebe aquilo, ela fica, né, acha curioso, e ela vai para o ponto de ônibus. Lá ela encontra com o pastor e brinca com ele, fala assim: olha, conta toda a história e fala assim: olha, quando você abençoar de agora em diante, você abençoa, não fala para Deus dar o dobro, não. Fala para ele: ô Senhor, lembra lá de Lucas 6:38, que fala assim: tá aí, dar-se-vos-á, na boa medida, recalcada, sacudida, transportante, generosa, né? Vos darão. Fala assim, né? Não limita a bênção, não. Brincou com ele, né? Então, como é importante isso, né? Esse texto: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ela deu alívio para aquele rapaz e recebeu alívio. Roboão quis impostos altos, se perdeu 10 tribos. Quem é avarento, mesquinho, só perde. É bíblico, né? Que a gente possa aprender na nossa vida com Roboão. São tantas as lições, né? Primeiro, ouça conselho, ouça sugestão, filtre essas sugestões com referencial bíblico, com a bondade, com a dignidade. Seja generoso, né? Como a palavra nos ensina. Seja sensível à limitação, à necessidade do outro. Abra o coração, tenha empatia pelo outro. Que eu e você possamos fazer isso. E assim nós estaremos, né, cultivando o relacionamento, conservando os bons relacionamentos, né? E tendo uma vida realmente abençoada e abençoadora, né? Uma vida que vale a pena ser vivida, não uma vida medíocre, mas uma vida que vale a pena ser vivida. Amém? Que nós possamos aprender com esse exemplo do Roboão e sermos generosos, amorosos, realmente termos simpatia com aqueles que convivem conosco. Em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.